Olá, a partir desse ano, o IFSP fará a matrícula de forma online, através da plataforma gov.br. Nesse vídeo, eu vou demonstrar para vocês o preenchimento do formulário da etapa número 1 e número 2. Nós teremos uma playlist com vários vídeos, em que cada vídeo eu vou demonstrar aí o preenchimento de cada etapa. Além disso, nós temos outro vídeo aqui que demonstra como você realiza o seu cadastro dentro da plataforma gov.br e um outro vídeo resumido falando de todo o processo. É importante aqui também dizer que nesse vídeo nós vamos especificar aqui o preenchimento de um candidato da cota da lista número 7. Porém, como a cota número 7 é a que compõe todos os pré-requisitos de todas as cotas, então nós teremos aqui todas as etapas sendo exibidas. E se você for um candidato da ampla concorrência ou mesmo de outra lista, não há problema, pois o que será preenchido aqui possivelmente será cobrado aí no seu formulário eletrônico. Lembrando que quando você acessa a plataforma gov.br com o seu CPF e inicia o preenchimento do formulário, ele vai trazer aí as etapas necessárias para que você preencha o seu formulário de acordo com o que você indicou na sua inscrição do processo seletivo. Ou seja, dependendo da cota que você esteja participando ou da ampla concorrência, você terá aí etapas específicas para aquela cota, ou no caso da ampla concorrência, possivelmente você terá menos etapas para o preenchimento do formulário. Então eu vou começar aqui demonstrando para vocês o edital no qual vocês se inscreveram e explicando aqui especificamente o que vem a ser essas listas, né, no caso de 1 a 8, incluindo a ampla concorrência. Então nós temos aqui o edital no qual vocês concorreram, e a depender da época que vocês estiverem assistindo esse vídeo, pode ser um outro edital, né? E aí o que nós mostramos aqui é o seguinte: nós temos aqui, geralmente, ofertado um total de vagas de 40 vagas, sendo que são selecionados 20 candidatos para a ampla concorrência, que são aqueles que têm a melhor classificação, a melhor pontuação no processo seletivo. E depois nós temos aqui a indicação de cada lista, de cada cota, com a sua respectiva quantidade de vagas disponibilizadas, sendo as listas de 1 a 8. No nosso exemplo, como eu disse, nós vamos demonstrar aqui o preenchimento do formulário eletrônico da lista 7. Então eu vou ler para vocês aqui, para vocês entenderem o que compõe a lista 7. Nós temos aqui o pré-requisito do candidato ter cursado integralmente o ensino médio em escola pública, em todas as suas séries. Nós temos também a questão da renda per capita, o PPI e o PCD. Então eu vou ler aqui exatamente o que significa essa lista, para que vocês compreendam melhor. Vagas para quem estudou integralmente o ensino médio em instituições públicas de ensino brasileiras, com renda bruta por pessoa, que reside no mesmo domicílio, menor ou igual a R$ 1.567,50, vigente aos 3 meses anteriores à data de inscrição, isto é, outubro, novembro e dezembro de 2020. Então, basicamente, foi o que eu disse. O candidato, para que concorra à lista 7, ele precisa ter estudado integralmente em escola pública, em relação ao seu ensino médio. Além disso, na sua residência, ele precisa ter uma renda por pessoa de até R$ 1.567,50. Isso eu digo em relação ao ano de 2020, né? Essa renda aqui nada mais é do que um salário mínimo e meio em relação ao salário mínimo do ano de 2020. Tanto que essa renda, ela se refere aí aos meses anteriores ao início da inscrição do processo seletivo, ou seja, os meses de outubro, novembro e dezembro de 2020. No caso específico desse edital, se você estiver assistindo esse vídeo em outra época, em outro edital, possivelmente essas datas serão diferentes e esse valor também do salário mínimo e meio também será diferente, tá? Lembrando que essa renda é per capita, ou seja, por morador da sua residência do candidato.
Além disso, o candidato, precisa se autodeclarar nas cores preta, parda e andinho, né? E além disso, ele precisa ser uma pessoa com deficiência, de acordo aí com o artigo 2º da Lei número 13.146 de 2015. Então esses são os pré-requisitos para que o candidato concorra aí à lista número 7. Então, vamos voltar aqui ao preenchimento do formulário eletrônico. Uma observação muito importante é que esse formulário ele pode ser preenchido tanto pelo celular como pelo tablet ou mesmo pelo computador. É importante que vocês tenham um aparelho de scanner junto ao seu computador ou mesmo no seu celular ou no seu tablet, que você baixe aí um aplicativo de scanner, tá? Gratuito aí na sua Play Store do seu aparelho. Isso será necessário principalmente porque você vai precisar escanear aí os documentos que precisarão ser apresentados aqui na plataforma gov.br. Esses documentos são aqueles que estão previstos no edital, além dos documentos que serão inseridos, né, que são os mesmos documentos que serão apresentados ali na convocação para a matrícula. Então, a primeira etapa aqui, basicamente, ela demonstra que o edital no qual você se inscreveu. Então, nesse caso, você só vai clicar aqui em enviar. E aí, na etapa número 2 do preenchimento do formulário de matrícula dos cursos de graduação, nós temos aqui a vaga, né? Então ele demonstra a vaga que o candidato concorreu. Como eu falei, nós vamos demonstrar aqui uma matrícula para o candidato da lista 7, tá? Mas, basicamente, como esse candidato ele tem todos os pré-requisitos das cotas que nós oferecemos, então algumas etapas aqui pode ser que, a depender da lista ou da ampla concorrência que você esteja participando, talvez você não precise preencher, né? Mas todos esses vídeos vão aí te auxiliar no preenchimento do formulário eletrônico, tá? Então, quando você loga na plataforma, ele já vai trazer aí as etapas e as informações necessárias para o caso específico da lista que você esteja concorrendo. Então, esse candidato está concorrendo aqui à vaga, né, da matrícula do curso de Engenharia Mecânica do Campus São Paulo. Nós temos aqui o dado do CPF e no nome dele, né? Esses campos vêm cinzentos, por quê? Porque são campos que são retirados dentro da plataforma GovBR, tá? Então, dentro do próprio cadastro do candidato. E aí, no caso, eles não podem ser modificados, somente aquelas caixinhas que estão em branco. Então, a primeira caixinha em branco que eu devo preencher é a foto 3x4. Nesse caso aqui, vocês podem, se estiverem utilizando o celular, né, tirar uma foto na hora, né, no padrão 3x4, ou mesmo no tablet, ou mesmo aí na webcam do seu computador. Vocês tirem a foto, né, e aí depois vocês anexem, coloquem a imagem aqui, tá? Então ela pode ser no formato JPG, JPEG ou PNG. Então eu vou escolher o arquivo aqui do meu banco de dados, tá? Aqui no caso eu vou escolher qualquer arquivo, mas no caso de vocês vão indicar aí o arquivo correto. O campo nome social. Esse campo, nome social, ele é previsto aí pelo decreto número 8.727, de 28 de abril de 2016. Eu vou ler aqui só o início, só para vocês entenderem o que se refere ao nome social. Dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Basicamente, isso significa o seguinte: o candidato ele pode solicitar a utilização do nome social se ele se enquadrar nessa situação. E aí o que acontece? Quando ele for emitir o seu histórico, o seu atestado de matrícula, ele terá lá, além do nome civil, né, ele terá também o seu nome social junto, tá? Então esse é um direito aí para quem compõe aí esse público-alvo, ok? Nesse caso aqui do meu candidato, exemplo, ele não vai utilizar o nome social. Sexo, aí você faz a indicação, data de nascimento, tá? Então assim, pessoal, lembrando que assim, todos
os campos aqui que serão preenchidos precisam que vocês tenham em mãos aí os seus documentos, né? Então, no caso aqui, é imprescindível que você tenha o seu documento de identificação com foto, ou seja, o RG, né? Ou o RNE, o Registro Nacional de Estrangeiro, para o candidato que seja estrangeiro ou naturalizado. Então, vou até demonstrar aqui para vocês um exemplo. Então, aqui eu tenho o RG, emitido aí no estado de São Paulo, tá? Aqui é a frente dele. E aí, eu tenho aqui o verso. Esse é o verso do documento. E aí, nesse caso, eu preciso pegar todos os dados aqui e fazer as conferências, né? Então, eu vou ter aí as informações, ali onde está sendo solicitado, data de nascimento, filiação, então eu preciso conferir lá os dados. O nome dos meus pais precisa estar de acordo com o meu documento, tá? Ou seja, aqui, o nome da mãe e do pai tem que ser preenchido com o nome completo, não pode ter abreviação, igual consta no documento, né? Então, data de nascimento, aí a raça aqui é uma autodeclaração, a pessoa indica, né? Então, como esse caso aqui, esse candidato, ele é da lista 7, um dos pré-requisitos é que ele seja, né, se autodeclare nas cores preta, parda e indígena. Estado civil, o candidato vai indicar o estado civil. Nacionalidade, né, no caso aqui do meu exemplo é brasileira. E o nome completo aí da mãe, né, e do pai também, conforme consta no RG, tá? Depois disso, nós vamos clicar aqui no botão enviar. E aí, clicando no botão enviar, o formulário eletrônico traz a próxima etapa, a etapa número 3. Então, essa etapa aqui, pessoal, eu vou deixar para o próximo vídeo. E aí, nós continuamos.